Bom, a gente está diante de uma situação muito sui generis, né? Pela primeira vez, o Supremo está tendo que deliberar sobre um possível impedimento ou uma suspeição de um dos próprios ministros, num caso em que potencialmente pode, inclusive, ser investigada uma transação envolvendo um ministro. Então, isso é muito grave, né? Já gerou uma situação de alarme em Brasília. Isso fez com que essa reunião fosse convocada às pressas aí no Supremo para deliberar sobre isso. Por quê? Porque existem hipóteses aí, né, no Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que determinam que um magistrado se afaste de um caso se houver algum risco, né, de parcialidade, né, que são as hipóteses de suspeição e impedimento. Quem deve pedir isso, de fato, não é a Polícia Federal, como a Polícia Federal não pediu no relatório que enviou. A Polícia Federal fez um relato ali objetivo dos fatos, mandou ali o que constava em mensagens que foram analisadas no celular do Vorcaro, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E cabe agora à PGR, a Procuradoria-Geral da República, avaliar se é o caso de pedir essa suspeição ou esse impedimento. Anteriormente, já tinha queixas relacionadas ao Toffoli, porque esses fatos aí relacionados a um fundo de investimentos que comprou uma participação no resort aí da família Toffoli já tinham vindo à tona, né? E o Supremo e a PGR já tinham avaliado que não haveria nenhum problema do Toffoli continuar com o caso, mas o que não se sabia até agora era dessas transações financeiras que envolviam aí, inclusive, o próprio ministro, porque hoje ele admitiu que ele é, sim, sócio da sociedade anônima Meredith, que recebeu, aí foi destinatária final, né, desses repasses aí por parte dos fundos ligados ao Vorcaro e o cunhado dele, o Fabiano Zettel. Então, qual é o problema disso? O problema é que existe uma inconsistência, inclusive nas datas, né, que eu trago numa reportagem hoje. A gente mostra que, apesar dessa compra do resort ter sido efetivada em 2021, esses pagamentos aí que superariam 20 milhões começaram em 2024. Então, o que as autoridades, os investigadores vão avaliar agora é o que tem por trás disso, né? Ao que se refere esse contrato que foi encontrado envolvendo ali a Meredith de 2024. Então, se isso teria alguma relação de fato com essa compra, se isso faz sentido, se fecham esses valores. São muitas questões que ainda estão em aberto e são questões sobre as quais a própria PF não se sentiu confortável de avançar antes que houvesse um aval do Supremo sobre o que fazer com isso, porque o nome de um ministro estava envolvido. Então, a partir de agora, a gente vai ver os desdobramentos desse caso. Natália, de qualquer forma, para o pessoal de casa entender, pelo menos a gente tem dois pontos que ligam o ministro Dias Toffoli ao Banco Master. Primeiro, as mensagens no celular do Daniel Vorcaro, ele trocando mensagens com o cunhado dele, o Fabiano Zettel, se referindo a pagamentos que tinham que ser feitos a essa empresa que o Toffoli tem sociedade. E segundo, que também o próprio Dias Toffoli reconhece que uma parte dessas cotas do Tayaya foram vendidas por aquele fundo Arlim, que é um fundo que pertence à REAG, mas está dentro de uma teia controlada pelo Banco Master. Quer dizer, a gente tem duas pontas ligando Toffoli ao Banco Master. Está correto dizer isso? Pelo menos esse é o que as investigações estão apontando? Sim, outro fator muito importante são as mensagens que foram trocadas entre o próprio Vorcaro e o ministro Dias Toffoli. Então, essas conversas também estão sendo analisadas. As conversas indicam que havia encontros frequentes entre os dois, que havia um contato frequente. O ministro negou em nota que tivesse amizade e muito menos amizade íntima. Disse que não tinha nenhum tipo de amizade com o investigado. Mas as mensagens aí vão ter que ser avaliadas para determinar se aquilo é ou não amizade. A amizade seria um caso de suspeição sobre o qual o magistrado deve declarar se ele se sente ali suspeito para julgar ou não aquele caso, né? Então, isso saiu um pouco do controle agora do próprio Toffoli, né? A crise escalou aí para a presidência do Supremo e o Fachin agora vai reunir os outros para avaliar se esse conteúdo pode ser considerado um motivo para tirar o Toffoli do caso. A gente vai colocar aqui no telão a nossa bancada virtual de hoje. Vamos receber o Ricardo Couto, o Rafael Cortez, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria,
e também o professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro, André Perekmanis. Couto, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, que dia. Mais um dia fantástico, Mauro. Tanta coisa para a gente falar aí hoje. Para quem gosta de notícia, é um prato cheio, Couto. Rafael Cortez, tudo bem? Tudo bem, Mauro, pessoal da bancada, é um prazer estar conversando com vocês nessa conjuntura tão turbulenta que une direito e política. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado também, professor André, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui participando do programa, poder falar um pouquinho sobre essa situação aí realmente bastante heterodoxa, né, e incomum. Professor, vou começar pelo senhor. Essa é uma situação que lá na origem, a situação do ministro Dias Toffoli, é uma situação que lá na origem poderia ter sido solucionada com ele se declarando a suspeição para julgar para conduzir esse inquérito no Supremo Tribunal Federal e hoje escala até para uma ameaça de impeachment? Olha, difícil dizer porque, como dito já, suspeição e impedimento são causas de quebra da imparcialidade. A diferença é que no impedimento nós temos causas objetivas e na suspeição causas subjetivas. Aqui, até onde tem sido divulgado, porque naturalmente nós não tivemos ainda amplo acesso ao que existe, mas seria hipótese talvez de suspeição, que é uma questão muito mais de foro íntimo. É óbvio que eu acho que assim protegeria muito a investigação e o próprio Supremo Tribunal Federal se o ministro Dias Toffoli, desde o início, se declarasse suspeito. Eu acho que isso protegeria inclusive ele. Mas não se sabe por quê, só ele vai poder dizer por quê. Ele não só não fez isso, como vem cada vez mais relutando. Eu acho que uma das coisas que complicaram e vem complicando muito a situação é a própria condução que ele vem dando à investigação. E a condução que ele vem dando à investigação, ela é extremamente incomum, extremamente heterodoxa. Quer dizer, determinando acareações antes mesmo dos depoimentos, prazos exíguos, sigilos sobre materiais, estabelecendo que determinado material seja analisado por determinadas autoridades ou pessoas específicas. Quer dizer, é toda uma ação que parece bastante pouco transparente. E aí isso reforça a suspeita sobre a parcialidade dele. Quer dizer, eu acho que assim, a suspeição dele deveria ter sido decretada lá no início. Quanto mais o tempo passa, pior fica a situação.